Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Podem tomar os seus lugares. É um prazer poder estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra do Senhor. Agradecido ao Adércio, pastor Adércio, que nos convidou, para estarmos aqui. E realmente é um honor, uma honra. Quem não me conhece, eu sou pastor Gustavo, Estamos trabalhando com o CTM, Centro Transcultural de Missões. Nós estamos ainda com as vagas, As vagas estão abertas ainda para podermos iniciar o curso desse ano, O curso começa de janeiro a março, teremos vários cursos. Também temos o curso de bacharel. Quem quer fazer o curso de bacharel, está interessado nesse curso, nós ainda estamos funcionando, estamos com as nossas vagas também aí disponíveis para as pessoas, tanto as pessoas que nos veem pela internet. Também quero contar para vocês que desde o ano, a primeira leva, a primeira onda, de Covid, eu tive Covid, Eu quase morri, O Senhor teve misericórdia de mim e eu estou aqui agora para a glória e para a honra do Senhor, Eu estive com 57% de saturação no sangue. Vocês sabem que as pessoas com 70%, muitas pessoas já vão a óbito, 70%. Eu tive 57%. O normal é ter entre 95% e 100% de saturação. Esse é o sangue que corre no seu corpo. Nós temos o sangue que corre nas veias e o sangue que corre no corpo. Então ela fica muito leve. Muitas pessoas que morreram de Covid, na verdade, morreram porque o vírus infectou o sangue e tirou o oxigênio, então o sangue fica muito leve, então a pessoa tem um ataque cardíaco ou então um derrame cerebral e morre. Então o normal é 95 para cima. Então, pela misericórdia, 50% do pulmão totalmente infectado pelo vírus, Mas o Senhor teve misericórdia de nós, como falei, e estamos aqui para louvar e agradecer pela vida, Porque o Senhor nos dá vida, porque tem um propósito ainda para nós, E realmente as pessoas me perguntam, agora eu estava numa conferência e as pessoas me falavam, você é um milagre andando, Então eu falei, mesmo, é porque Deus ainda tem um propósito, não é porque eu seja especial ou tenha alguma coisa diferente. Muitas pessoas, servos do Senhor, partiram com Ele, por causa de ser vírus, senão porque deve ser que o Senhor ainda tem um propósito na minha vida, tem um propósito comigo, Então, durante esse tempo eu estava me recuperando e o Senhor me deu algumas mensagens, Me deu especialmente 3, Mas eu queria compartilhar somente 2 mensagens nesta noite. Não, só vamos compartilhar uma, Então, irmãos, quando você está com esse... Quanto já teve esse vírus, já? Já então, já está viva, E graças a Deus não precisou nem colocar... Como se chama? Tubos, Nem colocar tubo, nada, Graças a Deus. 2 dias, foi a oração. Em 2 dias o sangue voltou ao normal de oxigênio e em 2 dias também voltou o tema do pulmão ao normal, pulmão limpo,
Então, irmãos, também nós estamos trabalhando, né, junto com o CTM, e também queria contar esse testemunho, mas antes de compartilhar o que Deus colocou no meu coração, porque quando você está ruim, você não tem tempo para pensar nada, você está mal, não tem forças para nada, né? Mas quando você está se recuperando, que a minha recuperação se demorou muito, quase 2 meses, para voltar a falar o normal, porque a voz ficou rouca durante quase 2 meses. Mas nesse período a gente ficou mais tranquilo, né? E o Senhor falou às nossas vidas, aos nossos corações, e aí Ele pôde, me deu esses sermões que eu vou estar compartilhando com vocês, um deles. Mas também nós trabalhamos com a AEM, não queria deixar de falar de AEM. A AEM é a Agência de Enlace Missionário Internacional. Nós estamos trabalhando com toda a América Latina. Temos 94 missionários no campo, em 22 países diferentes, né? Então, eu peço suas orações por todo mundo. Um dos nossos missionários, ou 2 dos nossos missionários, vieram aqui na quinta-feira. Quantos estiveram quinta-feira? Nem por internet, nada? Então, esses pastores são os pastores que nós deixamos lá na Espanha. Nós estivemos morando durante 12 anos na Espanha, plantamos 2 igrejas, e esse casal é um dos pastores que a gente treinou para ficar no nosso lugar. Discipulamos, batizamos, né, e discipulamos, e foram ao seminário se preparar para servir melhor ao Senhor, e agora eles estão como pastores da igreja lá na cidade de Girona. Então, um grande desafio, Espanha. A Espanha tem agora aumentou um pouquinho, agora tem o 2% de evangélicos, contando com todos os imigrantes que foram, mas espanhóis mesmo, são muito poucos, né, espanhóis convertidos. Então precisamos orar, é um grande desafio poder compartilhar o Evangelho em meio de pessoas que são ateias, que não acreditam no Senhor Jesus, que não acreditam em Deus, né? Mas Deus tem operado, Deus tem feito coisas grandes. Eu estive visitando eles agora no mês de agosto, né? E um irmão da igreja deu de presente para um catalão, para um espanhol, a Bíblia, né? E ele começou a ler a Bíblia. Ele falou, quando eu cheguei, eu quero falar com o pastor. E eu estava lá, eu fui falar com ele, e ele realmente leu a Bíblia de capa a capa. Ele tinha lido todo o Novo Testamento em apenas 3, 4 meses, né? E ele falou: eu sinto que Deus me fala através da palavra de Deus, né? Meus pais tiveram uma decepção com a Igreja Católica, então eles decidiram não me falar do Evangelho. Então, eu cresci sem ouvir falar de Jesus, sem ouvir falar nada dessas coisas, e agora que chegou a Bíblia em minhas mãos, eu não consigo parar de ler a Bíblia. Comprou mais versões da Bíblia e está lá, recebeu o Senhor Jesus Cristo ali quando nós, numa cafeteria, né? E ele está agora seguindo o Senhor firmemente, está com desejo de se batizar também, né? Então, irmãos, Deus está operando no meio das pessoas, e tem mais testemunho para contar, vou estar contando durante a pregação. Mas eu gostaria que pudéssemos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a sua misericórdia, que Ele fale conosco, fale às nossas vidas, fale aos nossos corações, assim como Deus falou comigo. Deus possa, primeiramente, para compartilhar essa mensagem, também Deus possa falar na sua vida, no seu coração, nesta noite, porque todos nós estamos sedentos de ouvir a sua voz. Amém? Oremos. Senhor Jesus, te louvamos e te exaltamos nesta noite. Queremos rogar a tua proteção, o teu cuidado em nossas vidas nesta noite. Repreendemos tudo aquilo que distrai nossa atenção, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. E nós possamos ouvir a tua voz, ouvir, Senhor, o falar do teu Espírito em nossas vidas e em nossos corações, que possamos sair daqui tocados, transformados pelo Teu Espírito, Senhor, e com essa paz que só dá
o teu Espírito quando ouvimos a tua voz falando a nossas vidas. Em nome daquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Amém? Vocês já sabem, eu estou falando aqui, mas o PowerPoint está ali atrás já, né? Hoje eu vou falar sobre a igreja do Covid. A igreja do Covid. Né? Eu vou fazer uma proposta para o pastor. Vamos mudar o nome, Igreja de Deus de Araguá, vamos colocar Igreja do Covid, pastor. Eu não estou falando, irmãos, para introduzir, vamos falar que eu não estou falando de igreja com Covid. Nós não queremos que ninguém pegue Covid, né? Ainda anda diferentes vírus, diferentes cepas, né? Então não queremos pegar. Também eu não estou falando versus ou contra Covid. Nós não podemos negar, é uma realidade, está acontecendo, né? Algumas pessoas negam, mas é uma realidade, e eu que eu diga e a irmã Cida que diga que vivemos essa pandemia e chegou ao nosso corpo, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos salvou, né, desse vírus. Quando eu falo do Covid, eu estou falando que é como o que deveríamos ser. Né? Algumas características que tem essa pandemia, algumas características que tem essa doença, que nós deveríamos imitar, que nós deveríamos aproveitar para edificar as nossas vidas e para podermos entender os propósitos de Deus, porque Deus sigue sendo Deus, Deus sigue sendo soberano. O primeiro sermão que eu preparei, né, que eu não vou pregar agora, eu não me lembro se eu preguei aqui ou não, mas é sobre isso, justamente sobre isso, sobre a soberania de Deus. Deus sigue sendo Deus em meio de tudo que está acontecendo. Aliás, algumas pessoas já nos pegou de surpresa e tal, né? Nos pegou de surpresa que não lê a Bíblia. A Bíblia está dizendo que haverá esse tipo de doença, que são sinais antes da vinda do Senhor, e o Senhor está voltando. Alguns pastores, inclusive alguns líderes, não vamos falar porque vamos assustar o povo, vamos manipular o povo. Irmãos, é uma realidade, é o que a Bíblia diz, não é eu que estou inventando. É a Bíblia que diz: haverá doença, haverá guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim, ele vai vir. Então Deus tem controle, Deus é soberano. Eu não sei se teve como se chama, teoria da conspiração, não sei se foram os chineses, não sei se foi um bicho lá da China, ou se foram os próprios americanos para culpar a China, eu não sei, mas eu sei que Deus tem controle de toda essa situação, e de alguma forma Deus permite, porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Então, se nós estamos passando por isso, atravessando por isso, precisamos estar atentos à voz de Deus falando em meio das dificuldades. A primeira coisa que aconteceu, agora sim podemos passar para o próximo PowerPoint, é o isolamento. Né? Todos nós tivemos que viver isolados. Todos nós tivemos que viver separados de tudo. Nem à igreja a gente podia vir, né? Nem ao trabalho a gente podia ir, né? Aquilo que as pessoas falavam: o trabalho, tem que ir ao trabalho, que viviam agitadas, que viviam confusas, que viviam correndo, que tinha que fazer 2 horas para ir ao trabalho, 2 horas para voltar ao trabalho. Agora ficou em casa, não podia sair mais, né? Então eu creio que as pessoas que não podiam vir na igreja orar, falavam: não posso ir porque não posso ir para o culto de oração, não posso ir para a vigília porque estou trabalhando. Agora o Senhor diz: fica em casa. O que nós fizemos no meio desse isolamento? O isolamento não era para ver maratons da Netflix. Não é pecado ver uma série, né? Uma série decente, porque tem algumas coisas que não são tão decentes também por aí, né?
Mas o isolamento é para que a gente possa meditar no Senhor, para aproveitar esse tempo para buscar ao Senhor como nunca antes. Muitas pessoas deixaram de vir para a igreja, nem sequer não somente aproveitaram para meditar, senão aproveitaram para fugir da igreja. Nunca tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Nunca conheceram a palavra do Senhor. Vieram à igreja por algum tipo de interesse, por algum tipo de bem-estar e conforto. Deus te abençoa, Deus te dá bem-estar, claro que te dá, mas isso não pode ser a motivação de estar na casa do Senhor. Olha o que diz o Salmo 143, 5. Diz: eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Nova versão internacional. O isolamento era para aproveitar, para meditar no Senhor, para buscar do Senhor e lembrar, aqui de se recordar, lembrar do que o Senhor fez, de onde o Senhor nos tirou, que estávamos indo como ovelhas para o matadouro, mas um dia o Senhor teve misericórdia do Senhor, nos chamou pelo nosso nome e nos disse: eu preciso de você. E nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou sobre a rocha firme que é Jesus Cristo. Era para lembrar dessas coisas e não para estar desanimadinho. Desanimado está quem Deus não fez nada na sua vida, não tem nada que lembrar, porque Deus não operou na sua vida. Porque não sabe o que é estar indo para o inferno e ser resgatado pelo Senhor para ir caminho para o céu. Nunca conheceu isso. Veio porque alguém trouxe ele, veio porque, não sei por que veio, mas veio para incomodar. Eu falo: pastor, as pessoas não estão vindo, estão preocupados, porque as pessoas não estão vindo, desanimaram. Eu falei: faça a sua parte, vá buscar, vá visitar. Mas não insiste muito não, busca pessoas novas, pessoas que ainda não conheceram o Senhor, pessoas que ainda não tiveram uma experiência pessoal com o nosso Criador. Então a meditação, meditar o que Deus fez, e quando nós meditamos o que Deus fez, ao contrário do que aconteceu com pseudos cristãos, isso te anima. Porque você lembra do que Deus fez e isso te enche de fé. E se o Senhor me tirou do Covid, então eu vou poder sobreviver agora. Se o Senhor me tirou lá do pecado, me tirou da incerteza que eu vivia antes de conhecer o Senhor, de onde o Senhor me tirou, de ver muitos colegas meus que hoje estão mortos e nunca conheceram o Senhor Jesus, que estavam bêbados e tiveram um acidente e hoje não estão mais nesta vida. Então isso me enche de fé. Eu falo: Deus tem um propósito na minha vida. Deus me retirou de lá para que eu possa viver a vida abundante que Ele prometeu. Então é meditar nos seus feitos. A segunda coisa que traz o isolamento, né, é meditar, ou a gente se interiorizar de nós mesmos, nos conhecermos a nós mesmos. Porque a gente está tão agitado com o trabalho, com a vida, principalmente numa cidade tão grande como São Paulo, que a gente não para pensar na gente. As pessoas vêm na igreja, como chama, fala aleluia, até fala em línguas, mas você sabe aqueles irmãos chiclete, que você mastiga, mas não engole, né? Cheio de mania, cheio de costume, cheio de maus costumes, cheio
de jeitinhos que não condiz com a palavra do Senhor, né? Coisas que precisam ser curadas, restauradas ainda do passado, que não foram curadas. Era para aproveitar esse momento e meditar no Senhor e olhar para nós mesmos. A palavra do Senhor fala em toda a Bíblia, a palavra alma fala 571 vezes. A palavra coração, 826 vezes, um total de 1.397 vezes, palavra alma ou coração, que tem a ver com o nosso interior, com quem nós somos lá dentro. Uma mídia de 22 vezes por livro da Bíblia. Deus fala alma ou fala coração? É para a gente ver o nosso coração, que há no nosso interior. Porque estamos tão amargurados, porque somos tão rancinças, porque somos tão irritáveis, porque somos tão alterados, porque somos tão nervosos, porque somos tão ansiosos, porque somos tão deprimidos. Isso tem a ver com a alma, com o coração. Então era para a gente ver para dentro. Olha, essa convivência com as pessoas surgiu de problemas, as pessoas que ficaram isoladas. Eu conseguia ver alguns jornais enquanto estava o isolamento, né, e via que pessoas começavam a confessar coisas, pelo menos nos jornais da Argentina, as pessoas começavam a confessar coisas que ninguém sabia. Por quê? Porque eles começaram a olhar para dentro e não se aguentavam para si mesmo. Eles começaram a ver que eles não estavam conforme com eles mesmos. As pessoas surgiu, eu vou falar um pouquinho mais na frente também, mas aconteceu que houve problemas no casais, entre os casais, porque as pessoas estavam olhando para dentro e não conheciam com quem convivia. No meio da pandemia surgiu um problema com um dos nossos computadores. Eu tive que ir lá na avenida essa que vende todas aqui em São Paulo, né? E estava um rapaz com uma vendagem aqui no braço dele, né? E na mão dele, né? E ele falou, o que aconteceu, rapaz? Um acidente? Né? E ele falou, foi briga mesmo, né? E eu, como você não me conhece, o pastor teve a oportunidade de viajar comigo, conhece que eu sou brincalhão, né? Ele falou, e eu falei para brincar, falei com ele, brinca com a esposa, né? Ele falou, é mesmo. Eu não sabia o que falar, não sabia o que falar com o rapaz. Aí comecei a falar da palavra do Senhor, e ele era afastado de Deus, estava com essa moça há muitos anos, mas, como se diz, e aí comecei a pregar, eu falei, eu sou Deus que pode te ajudar, e tudo, porque sai o que está dentro do nosso coração. O divórcio aumentou na pandemia, porque ressurge todo o ruim que a gente tem dentro, que não foi tratado por Deus. É como um retiro espiritual, eu acho que deveria ser para nós essa pandemia. Né? E olhar para dentro de nós. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 15, versículo 19, na Nova Versão Internacional. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais. Na pandemia aumentou também esse site de pornografia. As imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo isso sai do nosso coração, e nós precisamos aproveitar esse isolamento para buscar ao Senhor. Olha o que diz o Salmo 42, versículo 5. Na versão online, a Bíblia versão online, diz assim: Por que está abatida minha alma? Por que ficas perturbada? Confia em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação. Por que se perturba a nossa alma? O que há no nosso coração? Se você percebe, irmãos, que seus sentimentos estão indo em conta da palavra do Senhor, é para você, não para você dizer, eu sou um pecador, que culpado sou, é para buscar ao Senhor e falar, Senhor, trata meu coração, trata a minha alma,
Veja a minha alma que há dentro de mim, para eu não estar abatido nem angustiado com as pessoas que não temem ao Senhor, que não têm ao Senhor na sua vida. Nós precisamos ser diferentes e precisamos comunicar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em meio da pandemia, em um país muçulmano, impossível de pregar a palavra do Senhor, em um condomínio cheio de prédios, um missionário que estava lá, ele não falava de Deus, porque é proibido, você pode morrer. Mas sabe o que ele falava? Ele pegava um alto-falante, mais ou menos às 10 da manhã, todo mundo isolado, todo mundo em casa, para não acordar ninguém também muito cedo. Eu colocava o alto-falante e falava: que você tenha um bom dia hoje, que esse dia seja muito bom, que você possa desfrutar com a sua família e seus filhos em meio desse isolamento. Só isso, basicamente isso. Sabe o que aconteceu? Os muçulmanos vieram bater na porta dele e perguntar: por que você tem tanta paz? Por que você tem tanta tranquilidade? O mundo está caindo e você está tão tranquilo. E ele falou: vem aqui que eu vou te explicar, filho. Vou te explicar. E falava de Jesus para eles. Hoje funciona uma igreja segreda aí na sua casa, porque não pode ser público, mas funciona uma igreja, tem cultos, está ensinando a palavra do Senhor para todas as pessoas que vinham perguntar. Entendeu? Então, o que há no nosso coração? Aproveitar Deus em meio de tudo isso, que é manifestar seu poder e sua glória. Outra coisa é para aproveitar também sobre a família, né? Se minha intuição não me engana, a família está aumentando por aqui, né? Está dando os seus frutos, né? A pandemia. 1.3, a família. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo 5, versículo 8. Na versão também online, a Bíblia versão online. Diz assim: portanto, se alguém não tem cuidado dos seus parentes, principalmente daqueles com quem vive no seu próprio lar, está a contradizer a sua fé. Está mesmo a ser pior do que os infiéis. Gostei dessa versão. Eu creio que é isso mesmo que a palavra de Deus está dizendo. Se alguém não tem cuidado dos seus parentes, e esse cuidado, irmão, não é somente cuidado, não é estar junto para ver uma série de Netflix, é para estar junto e saber que há no coração do teu filho, que há no coração da tua esposa, do teu esposo, quais são os seus sonhos, quais são as suas aspirações de servir ao Senhor, quais são os projetos que eles têm para servir a Deus, quais são os seus sonhos no interior. É para ter cuidado com eles. Diz que quem não faz isso é pior que um infiel, pior que um incrédulo. Okay? Então era para aproveitar e passar tempo de qualidade com nossos cônjuges, com nossos filhos, para ensinar a palavra do Senhor. Muitas vezes os homens tiram a responsabilidade, dizem: eu não posso ensinar uma história bíblica porque eu trabalho muito. E deixa a responsabilidade para a esposa. Não pode. É responsabilidade do esposo também, do marido também, ainda que chegue cansado. Para isso é homem. Okay? Para ensinar as crianças e ensinar a palavra de Deus. Núbia teve quinta-feira aqui, nossa filha, com 5 anos, ela já tinha lido 5 vezes a Bíblia. Obviamente na versão dela, porque tanto Mariane como eu nos responsabilizamos para que ela cada dia pudesse ouvir uma história da palavra do Senhor. E na Bíblia da criança, né, da maneira deles. Eu tinha lido 5 vezes a Bíblia, 1 vez por ano, a palavra do Senhor. Hoje ela terminou seu bacharel, está estudando um mestrado em teologia, né, porque aprendeu a amar a palavra do Senhor e a conhecer a palavra do Senhor. Da mesma forma, todos nós temos que fazer isso. Temos que ter a responsabilidade e o cuidado de ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. Não é responsabilidade da igreja. Na igreja está 1 vez por semana, como máximo 1 hora, 1 hora e meia, quanto máximo na escola dominical.
Mas em casa está todos os dias. É bem responsabilidade, né, irmão? Leonardo, né? Leandro. É responsabilidade. Então, irmãos, é para aproveitar esse tempo, conhecer e desfrutar do tempo com a família, né? Era para isso o isolamento. Então, o isolamento era para estar primeiro na presença do Senhor, lembrar dos feitos dele, e também para ver o nosso interior, para analisar nosso interior e para aproveitar tempo para a família. Então, o isolamento eu vejo algo positivo, não vejo algo negativo, como as pessoas veem por aí. Não podemos sair e tal, né? Mas é algo positivo, então podemos aproveitar isso, né? Se vem, porventura, vier outro tempo que tem que ficar no isolamento, aproveitemos melhor o tempo, aproveitemos melhor, tiremos proveito disso aí, ok? O segundo ponto é o temor do Senhor. Ai, Senhor, se nós tivéssemos temor de Deus, 1% temor de Deus que as pessoas têm medo do vírus, meu Deus, a igreja seria diferente. A gente teria que colocar cadeiras fora se o pessoal tivesse temor de Deus como tivesse temor do vírus. As pessoas estavam com medo, né? E aí a gente analisa, né? Em que nós acreditamos? O que acontece se eu morrer? Eu vou para o céu? Vou caminhar para o caminho de Deus? Se eu estou firme nos caminhos do Senhor e eu tenho a convicção de que eu estou na mão de Deus e que se eu morrer vou para o céu, de que a gente tem medo? Se eu morrer é porque meu trabalho, meu objetivo, a minha missão na terra terminou. Então nós somos imortais até que terminemos a nossa missão. Muitos pastores morreram. Eu sou mais especial que eles porque eu sobrevivi? Não, simplesmente eles acabaram sua tarefa e eu tenho ainda que trabalhar, e tenho que trabalhar muito, porque estou vivendo tempo de graça, estou vivendo tempo suplementar. Acabaram os 45 minutos, estou vivendo já, acabaram 45 minutos do segundo tempo, estou vivendo tempo extra. Então tenho que trabalhar mais para o Senhor. Mas olha o que diz a palavra do Senhor a respeito do temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Temor do Senhor. O temor do Senhor é saber que Deus sempre está. Eu estou no trabalho, Ele está. Eu estou no isolamento, Ele está. Eu estou na rua, Ele está. Eu estou no trânsito, Ele está, pastor. Né? Ainda que a gente fique nervoso no trânsito, Ele está olhando. Esse é o temor do Senhor, saber que Ele está. Eu não posso falar. O crente agora, em vez de falar palavrão, fala, ei, abençoado. Mas na verdade é o palavrão que está falando. No coração está o palavrão, né? Então, que há no nosso coração? Deus sempre está olhando para nós, e nós precisamos ter temor dEle. Salmo 111, versículo 10, na Nova Versão Internacional. Mateus 10, 28, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz: não tenha medo daquele que mata o corpo. Olha só, não tenha medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Não tenha medo do vírus. O vírus pode matar o corpo, mas a alma, olha o que diz aí, mas tenha medo que pode matar a alma. Diz, porém, tenha medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. As pessoas, na tradução
original, na versão que vocês usam, a versão qual que a Almeida, ela se entende como que temos que temer, se entende errado, mas a interpretação correta no original é essa aqui. É a Deus que temos que temer. Não podemos temer aquilo que pode matar a alma, o corpo. A Deus precisamos temer. A Deus precisamos temer. Ele diz, porém, tenha medo de Deus, que pode destruir o inferno. Também a pessoa pensa que é o diabo que manda para o inferno. Não, é Deus. Quando você não segue os seus preceitos, quando você está longe de Deus, é você que decide ir para o lado do mal. Ele quer que você siga os seus caminhos, mas você não quer. Amém? Então, quando a pessoa não quer, ele que manda. É Deus o soberano. O diabo não tem autoridade, ele não faz nada, ele só atrapalha a vida das pessoas. Só para isso ele está. Para que as pessoas não conheçam a Deus, para que a pessoa rejeite a Deus, coloca na mente dardos inflamados do maligno, mas é Deus o soberano, Ele que decide todas as coisas. Então nós precisamos estar na presença dEle, ter temor dEle e obedecer a sua palavra. 2 Coríntios 7:1, na nova tradução da linguagem de hoje, também diz assim: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Todas as promessas de Deus. Sabe quantas promessas nós temos na Bíblia? 365, não. Temos milhares de promessas. Que está 365 vezes na Bíblia é a palavra não temas. 365 vezes na Bíblia, ou seja, 365 vezes, uma vez por dia, o Senhor está dizendo não temas. Mas promessas, há milhares de promessas. Então todas essas promessas é para nós. Por isso, purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, outra vez temor de Deus, e temendo, está aí na tela, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Dedicada a Deus. Deus é a nossa prioridade. Deus é nossa primeira prioridade. Não há outro. Não é o filho, não é o esposo, não é a esposa, é Deus a prioridade. Ok? É Deus a prioridade, mas Ele nos diz aqui na palavra para que a gente se purifique, para que a gente disse a nós mesmos de tudo que é impuro, o nosso corpo e nossa alma, e vivamos uma vida completamente dedicada a Deus, consagrados a Deus, buscando o rosto do Senhor, estando na sua casa, tendo nosso tempo devocional com Deus cada dia, tendo nosso tempo de buscar ao Senhor cada dia. Amém? Então vimos o isolamento, que é bom para buscar ao Senhor, para estar com a família, para ver o que há no nosso interior. Vemos o temor de Deus, outra característica que gerou essa pandemia é o temor. E a Bíblia nos fala do temor de Deus. Temor de Deus, que nós temos que temer a Ele. Não nenhum vírus, nenhuma cepa que vem, que não sei o quê, nem alfa, nem ômega, nem ômicron. Temos que ter temor de Deus. E por último, é o contágio, o poder de contágio do vírus. Olha o que diz Mateus 24, 18 ao 20. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos.
Amém? O contágio, irmãos, é fazer discípulos, é proclamar a palavra do Senhor, é falar do amor de Deus. Irmãos, eu estou falando, eu ouvi falar de pessoas que estiveram no Irã, que estavam fazendo um avivamento no meio do Irã, e no Afeganistão, na fronteira, muitas pessoas muçulmanas estão se convertendo. Um irani que estava como refugiado na Grécia, que eu fui visitar, lembra que ao começo eu falei que eu fui visitar? Ele pregou para muçulmanos e eles receberam a Cristo. Depois de 3 meses de estudo, perguntaram: você acredita em Jesus Cristo? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eles falaram: nós verdadeiramente acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, né? Para isso é normal, porque a gente vem de uma tradição católica, né? Então a gente já sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ninguém precisou convencer você. No islamismo, é impossível que Deus possa ter um filho. Unicamente se Deus teve relações com uma mulher que pode ter filho. Não concebem, não é aceitado isso. Que um muçulmano reconheça que Jesus não é somente um profeta, sino que é o Filho de Deus, é um milagre, irmãos. E não somente isso, quando estava fazendo a oração de entrega, quando estava recebendo a Cristo, o Espírito Santo desceu sobre esse casal de muçulmanos de mais ou menos 37 anos, e foram cheios do Espírito Santo na mesma hora, foram batizados com o Espírito Santo, confirmando que eles realmente estavam acreditando que Jesus era Deus, acreditando realmente que o poder de Deus se manifesta para todo aquele que recebe a Cristo. Que normalmente nós dizemos: não, tem que receber a Cristo, batizar nas águas, depois receber o batismo com o Espírito Santo. Mas Deus é Deus e age como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, quando os corações estão abertos para recebê-lo. Olha, eu fiz um cálculo, alguns dados que eu fiz. Seguinte, para que todos me acompanhem aqui, que esses números, eu gosto de números, né? Eu sou meio engenheiro, eu gosto de engenharia. Seguinte, amigo, seguinte PowerPoint, por favor. Dados do contágio até o dia de ontem. Dados do contágio até o dia de ontem. Próxima, por favor. Foi embora? Foi arrebatado? Ah, não, está aí. 270 milhões de pessoas foram contagiadas do vírus em 2 anos de pandemia, okay? Isso significa 135 milhões de pessoas por ano. Isso significa 11 milhões de pessoas por mês que foram contagiadas do vírus. Isso significa 375 mil pessoas contagiadas do vírus por dia, uma média por dia, ok? E é o seguinte, irmãos, eu fiz um cálculo aqui. Se a igreja for contagiar como contagia o vírus do amor de Deus, que diferente seria? Olha, pastor, próxima. A freguesia do O tem 400 mil habitantes. Isso significa que em menos de 2 dias, se ninguém fosse evangélico na freguesia do O, onde eu moro, em menos de 2 dias, se ninguém fosse cristão, estaria evangelizado todo o bairro. São Paulo tem 22 milhões de pessoas. Em 2 meses, a gente evangeliza todo São Paulo se ninguém fosse cristão. Se ninguém fosse, ouviu, pastor? Em 2 meses evangeliza 22 milhões de pessoas se ninguém fosse cristão. Jaraguá tem mais ou menos 300 mil pessoas. Em menos de 1 dia a gente evangelizaria todo Jaraguá. Brasil, em 2 anos, em menos de 2 anos, a gente evangelizaria 210 milhões de evangélicos se nós fôssemos contagiosos como o vírus. Podemos ser a igreja do Covid ou não, pastor? O mundo
se ninguém fosse cristão, hoje, 9% das pessoas são evangélicas do mundo, 9% somente, nem 10% são. Se Cristo voltasse hoje, não teria nem 10% indo para o céu. Mas se ninguém fosse cristão, em 55 anos, a gente evangelizaria o mundo inteiro, se ninguém fosse cristão, com 8 bilhões de pessoas. É possível ou não? Podemos contagiar as pessoas com o amor de Cristo? Podemos ser a igreja do Covid, isolados para buscar ao Senhor? Podemos ser uma igreja que tem temor de Deus, que ama o Senhor, que está consagrada ao Senhor, e uma igreja que contagia do Evangelho do Senhor Jesus, das boas notícias de Cristo para o mundo? Vamos orar. Senhor Jesus, eu coloquei o que o Senhor colocou na minha vida, no meu coração, o que Deus falou comigo. Eu espero que também o Senhor tenha falado com cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor. Rogamos que o Senhor possa abençoar, que nós possamos, Senhor, buscar ao Senhor como nunca antes, que possamos ler a Tua Palavra como nunca antes, que possamos, Senhor, passar tempo de qualidade com a nossa família como nunca antes, que nós possamos trabalhar o nosso interior, nossa alma, nossos temores, nossos medos, nossas angústias, nossas tristezas, decepções, frustrações, trabalhar isso na Tua presença, que nossa alma seja, Senhor, esteja refrescante, que não haja lugar para depressão, para angústia, para tristeza, mas precisamos almas curadas, almas saudáveis, Senhor, e isso somente o Senhor pode nos dar. Queremos também uma igreja, queremos ter temor de Ti, Senhor, não temor do medo, não temor, Senhor, da crise financeira, não temor da vacina, se vai fazer mal no futuro, se não vai fazer mal, sino temor somente de Ti, Senhor. Fazer a Tua vontade, estarmos consagrados total e plenamente a Ti, a Tua palavra, a Tua obra, a necessidade, Senhor, de buscar mais de Ti, Senhor. Também que possamos contagiar do Teu amor, que nós possamos, Senhor, falar do Teu amor para as pessoas que não ouviram falar, pessoas que estão afastadas, pessoas que nunca ouviram falar, que nunca pisaram uma igreja. Em nome de Jesus, que nós possamos falar para elas, Senhor, do Teu amor e da Tua graça, que nós possamos contagiar, que essa mesma agressividade de contágio que teve esse vírus, nós possamos ter essa mesma velocidade para alcançar aquelas pessoas que não Te conhecem e que não tiveram encontro contigo, Senhor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe gloriosamente, irmãos. Fica na paz de Cristo. Agradecemos as suas orações pelos alunos do CTM que estarão vindo já aos primeiros dias de janeiro, já vem da Argentina e de diferentes lugares do Brasil, e também oramos para que o Senhor possa abençoar todos os programas de estudos, tanto um bacharel como um mestrado que estamos começando no CTM. Amém? Que Deus abençoe e obrigado pela oportunidade.